Ai, ai, a Bíblia Sagrada. Tanta coisa boa e ruim sobre ela. E aí, vamos conversar sobre a Bíblia? Olá, meu nome é Kiara e esse é o meu canal. E nesse vídeo vamos falar sobre a Bíblia e sua influência sobre a sociedade. Bom, não é de hoje que a gente percebe que a sociedade é bem preconceituosa. E esse tipo de preconceito já está há muito tempo no nosso mundo. E muitas dessas pessoas preconceituosas usam a Bíblia como desculpa, falando que esse tipo de coisa é do diabo e que vai contra as vontades de Deus. O que eu acho uma desculpinha meio esfarrapada, para ser sincera. Um exemplo bem simples desse preconceito é a pintura de Jesus. Quando falamos de Jesus, a primeira imagem que vem em sua cabeça provavelmente é a pintura de Leonardo da Vinci. Essa pintura representa Jesus como um homem branco de olhos e cabelos claros. Mas, de acordo com as minhas pesquisas, o lugar que Jesus nasceu era impossível dele ter nascido branco. E se você for ir na Bíblia e procurar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15, você vai ver que lá diz: Jesus tinha cabelos como lã e pele da cor de latão. E lembrando, nem todos os cristãos são assim. É que a maioria dessas pessoas que tentam usar a Bíblia como desculpa nem acabam chegando nesse tipo de parte. Então, eu só estou aqui para mostrar. Uma coisa que eu costumo escutar bastante também é que se você comete qualquer pecado, você vai direto para o inferno. Não importa o motivo, não importa o que. Você cometeu um pecado e tem que pagar pelas consequências. E isso para mim não faz sentido. Porque se Jesus, Deus, é tão misericordioso, por que ele não iria analisar e ver o motivo de tal ato? Isso não faz sentido para mim. Eu não sigo nenhuma religião, mas acredito em vida após a morte. E eu acredito que se tivesse um motivo plausível como autodefesa e acaba perdendo a sua própria humanidade, como as pessoas que acabam enlouquecendo por causa da sociedade, eu acho que ele perdoaria e mostraria o caminho certo para essa pessoa ter uma boa vida, sabe? Gosto de acreditar nisso. Um exemplo para isso é o sobre quando a gente fala sobre o suicídio com esse tipo de pessoa. Se você for lá e perguntar para esse tipo de pessoa sobre o suicídio, ela vai falar que Jesus vai te punir como um assassino, porque você acabou de tirar uma vida, e isso é um pecado. Só que pense comigo, esse tipo de pessoa não escolheu se matar. Ela não escolheu o suicídio. Ela fez por um ato de desespero. E você acha justo é, ser punido por causa de um ato de desespero? De um ato que, por causa de um pedido de socorro? Algumas pessoas encaram isso como um pecado, mas eu encaro como um pedido de socorro que ninguém conseguiu atender a tempo. Eu acredito que Jesus não iria punir esse tipo de pessoa. Elas sofreram demais com a sociedade e esse pecado, como dizem, é, ele não iria punir, sabe? Eu acho que Jesus ia apenas abraçar essa pessoa e mostrar o caminho certo para se fazer e daria uma nova chance para ela. Ele iria mostrar o caminho que se deve seguir e as decisões que deve tomar. E lembrá-la que ele deu o dom da vida, né? Tem que aproveitar. E infelizmente, só eu dizer não vai mudar muitas coisas. Porque a gente devia ter acabado isso pela raiz. Que foi uma pessoa ter inventado isso, sabe? Esse preconceito. Porque esse preconceito veio de gerações e gerações. E ainda tá passando por várias gerações ainda. A gente vai ter que diminuir essa geração e criar a nossa, sabe? Sem esses preconceitos. E, bem, quando a gente se trata desse tipo de negócio, a gente tem que levar a sério. Não podemos brincar. E
Mesmo que isso seja só apenas um vídeo de gacha que vai só simplesmente ser ignorado por algumas pessoas, eu acredito que vai mudar, sabe? Desde muito tempo, a igreja tem uma influência enorme quanto à política, à sociedade e o jeito que a gente vê o que é certo e o que é errado. Muitos políticos que estão no governo e tudo mais, sempre vão por causa de uma ideologia, por uma crença. Então, a igreja sempre está no meio de tudo. Então, a gente tem que desvincular a igreja de coisas que não são necessárias, sabe? Ter fé nas coisas é bom, mas existe um limite para isso. Você não pode deixar que sua fé por alguma religião atrapalhe na sua vida, atrapalhe no seu convívio com a sociedade. Essas pessoas têm que entender que é normal agora ser diferente. Ninguém nunca vai estar no padrão. E Deus criou a gente assim. Então temos que aceitar do jeito que nós somos e ajudar quem precisa. E se você não entende como essas pessoas se sentem ou como é a religião, a ideia que eles acreditam, converse com elas. Não tem nenhum problema em aprender algo novo de vez em quando. Respeite a religião que você não entende e tenta procurar saber mais sobre ela. Mesmo que a ideia seja diferente da sua, você não pode mudar a opinião. Ame e respeite os seus iguais. Entende? Bom, acho que era isso tudo que eu tinha para falar. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, comente, deixe o like e se inscreva no meu canal. Bem, até o próximo vídeo. の仕事を忘れたのか命令だ